Fala mulherada rendidas e redimidas. Hoje vídeo, diário de bordo, relatos de aconselhamento, bastidores. Como eu falo, toda semana a gente posta um vídeo para você aqui no canal. Então aproveita e clica no sininho de notificações e curte o vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas possíveis, certo? Para quem não me conhece, sou a Mônica, conselheira bíblica, trabalho há alguns anos já na prática do aconselhamento, enfim, voltado para mulheres e para todas as áreas da vida. E hoje a gente vai falar um assunto muito interessante, muito pertinente para você, mulher cristã. Principalmente para você que às vezes fica com essa ideia de que precisa de reconhecimento das pessoas, afirmação, validação. Será que isso faz sentido com a verdade do Evangelho? Será que realmente nós precisamos ser validados, afirmados, reconhecidos? E a gente vai falar no contexto de servir, porque é muito comum dentro da igreja local as pessoas se frustrarem de forma demasiada pela falta de reconhecimento pelo que elas fazem, pela falta de validação, de afirmação de dons que cada um tem. Então, bora para o vídeo e corre lá para a sua Bíblia que nós vamos usar Romanos 12 para falar desse assunto. Então, vamos lá. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. E aí ele vai falar sobre os diferentes dons, né? Se você tem o dom de servir, que sirva, de profetizar, que profetize na proporção da sua fé. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de liderar, que exerça com zelo. Se é de misericórdia, que o faça com alegria. Baseado nesse texto aqui, eu quero trazer a ideia para vocês de uma ideia que está no livrinho do Timothy Keller, que é Ego Transformado, que fala que não existe para o cristão autoestima e baixa autoestima. Por quê? A palavra autoestima e baixa autoestima vem do eu, de vanglória para o eu, de se estimar demais o eu. E no Evangelho nós somos chamados a abandonar o nosso eu, a negar o nosso eu e não a superestimar o nosso ego, o nosso eu. E aí, quando nós estamos na igreja local, servindo com os nossos dons e talentos, se nós não tratamos o nosso coração, a nossa mentalidade da antiga criatura, com a nova mentalidade da nova criatura, nós vamos sempre ser pegos nesse tipo de situação. Mônica, qual é essa situação? A situação é, eu sirvo com uma expectativa, porque eu quero ser validado, reconhecido, afirmado, afagado no meu ego, eu quero ser massageado, eu quero ser amado, querido, benquisto. Por quê? Porque eu quero que a minha autoestima seja elevada, o meu ego seja inflado, o meu ego seja saciado. Só que isso vai totalmente ao contrário do que o Evangelho nos chama. Em Filipenses 2, Paulo vai falar que nós devemos ser como Cristo e nos tornar últimos e considerar o outro superior como a nós. Cristo se fez como servo, sendo Deus. E esse é o nosso exemplo. Então pense, todas as vezes que você vai servir e que você sempre se frustra e se ofende, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa examinar o seu coração. Porque muito provavelmente a sua ofensa com o servir, com criar expectativas, está ligado a uma ideia errada que você tem sobre servir, porque o seu coração ainda está preso na mentalidade da antiga criatura, de que você precisa ser afirmado, validado, benquisto, amado, reconhecido. Em Cristo, nós devemos doar sem esperar. Nós devemos fazer sem querer ter reconhecimento, porque quando nós fazemos para o Senhor. Para Ele, não para homens. E aí eu até falei isso no meu Instagram essa semana. É bom receber elogio? É muito bom. É legal você ser afirmado naquilo que você faz bem,
receber ali um elogio. Claro, gente, não é pecado fazer isso. O problema é quando o nosso coração, a nossa atitude, a nossa motivação do coração fica tão somente na expectativa disso. E aí a gente entra na questão do orgulho, do ego inflado, do ego ferido, do orgulho ferido, da ofensa. E na verdade nós devemos andar na humildade que liberta, que é a humildade do evangelho. Que é o que Paulo fala nesse texto. Ninguém tenha de si mesmo um conceito elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E esse é o contexto. Você tem dom? Sirva com esse dom da melhor forma para o Senhor. Não fique se colocando acima, pensando acima de si ou menos de si por conta desse dom, por conta da visão distorcida que você tem do seu ego. Se você não consegue tratar nem identificar isso sozinho, isso tem uma solução. Você precisa fazer aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é uma prática muito antiga, desde o começo da igreja. E muitos puritanos começaram com essa ideia do aconselhamento. Hoje nós temos várias vertentes do aconselhamento. Tem o aconselhamento cristão terapêutico, aconselhamento bíblico, aconselhamento redentivo. Cada um vai ter uma linha. Eu trabalho com aconselhamento bíblico, mas eu tenho um pezinho também no redentivo, que é super bíblico. Então, o aconselhamento bíblico é trazer as escrituras para o coração, examinar, como o salmista fala diversas vezes, da gente se autoexaminar, identificar o que aquela emoção, aquele comportamento, aquele pecado revela e tratar à luz das escrituras. E viver uma renovação da mente. É basicamente isso. Só que, muitas vezes, sozinhos, nós nos enganamos. Porque Jeremias 17:9, o nosso coração é extremamente enganoso, extremamente corrupto. Então, por isso que existem aí muitos conselheiros bíblicos e que na igreja hoje brasileira esse conhecimento, essa prática tem sido mais divulgada e isso ajuda muito o corpo de Cristo, porque nos leva a uma profundidade na palavra. É praticar os mínimos detalhes da palavra de Deus. E quando nós praticamos, nós temos êxito. Porque Tiago vai falar que se a gente não pratica, a gente é como um homem que viu a sua face no espelho, saiu e logo esqueceu. Ou seja, não tem mudança. Você não muda o coração, não muda a mente. E o evangelho não vem para tratar comportamento, gente. Comportamento é só o fruto, a raiz é o coração. E o evangelho trata o coração. Só Deus pode ir lá pegar o nosso coração e transformá-lo. E o aconselhamento bíblico é isso. Então é isso, gente. Gostou? Segue lá no Instagram, segue aqui, aproveita, vê o conteúdo, reflete, manda pra amiga que tá com problema com isso, que sempre fica ferida porque serviu e não deu certo, ficou frustrada. Muito provavelmente a raiz é o ego. É a visão errada do ego. Então é isso, gente. Deus abençoe, nós somos o Rendidas e Redimidas.